Amém, irmão. Os irmãos estão me ouvindo direitinho? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vou dar início, né, à leitura. Deus. Quem puder deixar o microfone fechado, tá? Gentileza, para, né, a gente conseguir ouvir, né, a palavra de Deus. Vem cá. Vou dar início, né, à leitura do Salmo 133, né, que é a... Fecha os microfones de todo mundo na hora da palavra, por favor, que eu estou ocupada aqui. Onde você está? Suja o pezinho, não vai mexer com vaca, não. Vaca vai entrar para dentro. Vou dar início, né, à leitura da palavra aqui, o Salmo 133, vai falar sobre a excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Né? Aqui, como todos nós já sabemos, né, que vai falar sobre a união, né, entre os servos do Senhor. E a palavra que o Senhor, né, me trouxe nessa tarde para estar trazendo se encontra lá em Neemias, capítulo 6. Os irmãos que tiver, né, aí com a Bíblia disponível para estar acompanhando, vamos fazer a leitura da palavra de Deus agora lá em Neemias, capítulo 6. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu que mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Somente até aqui, né? Vamos fazer um minuto de oração para que o Senhor venha falar com a gente nessa tarde. Glorioso Deus, amado, eterno Pai, Senhor, neste momento, nos colocamos aqui, Senhor, neste grupo de oração, nesta tarde, Senhor, de quinta-feira. Oh, meu Deus, todos atentos e sedentos para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Venha falar conosco, Espírito Santo, pois é o Teu Espírito Santo que fala por nós. Oh, meu Deus, não permita que eu venha falar nada de mim nem da minha emoção, mas somente aquilo que o Senhor quer nos passar neste dia. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém. Aqui, né, irmãos, essa passagem de Neemias, né, é uma passagem, confesso que eu nunca meditei, parei para meditar, né, nesse livro de Neemias, mas eu achei muito interessante quando eu comecei a ler, né, esse capítulo aqui, porque aqui vai dizer sobre os inimigos, né? Os inimigos ali, eles conspiravam, né? Tentando intimidar Neemias, né? Neemias ali, ele estava prestes a concluir a construção de Jerusalém, né? Ele estava quase concluindo, né, essa obra. Faltava apenas ali ele colocar as portas, ou seja, a obra ali já estava praticamente concluída naquele momento. E os inimigos, né, como sempre, eles estavam ali tentando impedir essa obra, né, essa construção ser realizada, ser concluída. Ou seja, a reconstrução, né, no caso, Neemias estava tentando reconstruir
ali, né? E os inimigos tentando distrair ele de todas as formas possíveis, né? Se a gente for ler a história ali de Neemias, né, meditar na história completa de Neemias, a gente vai, né, compreender melhor essa palavra que eu estou falando neste momento, né? A gente vai conseguir compreender melhor ainda, né? E aqui a gente vai entender, né? O texto aqui, ele se refere, né? Desde o início, Neemias, ele teve dificuldade para reconstruir, mas ele conseguiu, mesmo os inimigos tentando ali provocar ele, tentando de toda forma tirar o foco dele, ele conseguiu. Por quê? Porque ele estava firme, Neemias ali, ele estava firme, ele estava focado em Deus, ele estava focado na fé dele em Deus, para conseguir reconstruir Jerusalém, né? Jerusalém ali, né, foi a terra dos seus pais, do seu povo, né? E ele não deu ouvido ao inimigo em momento algum. Ele foi sábio, né? Neemias teve a sabedoria dos céus em todo momento, para que o inimigo não tirasse o foco dele, né? E assim devemos ser nós, né, irmãos? Eu e você, né? Pedir a Deus sabedoria, né? Pedir a Deus para que, né, tire todas as distrações da nossa vida, do nosso caminho. Sabemos que o inimigo de nossas almas, ele está a todo momento querendo nos tragar, querendo nos distrair, abater nossa fé, né? E o que a gente aprende com essa história, né, aqui de Neemias, o que a gente pode aplicar em nossa vida, né? Todos nós, eu e você, nós temos uma área da nossa vida que precisa ser reconstruída. Quem não tem, né? Todos nós temos uma área da nossa vida que está ali, né? Em ruínas, né? Melhor dizendo, em ruínas, né? Seja a nossa vida sentimental, né? Seja a nossa vida espiritual. Talvez, né? A gente está para baixo. Você talvez esteja com a sua fé fraca, né? Devido às afrontas, devido, né? Aos processos mesmo que Deus permite a gente passar. A nossa fé vai se abatendo, a gente já não consegue mais buscar a Deus com tanto fervor, com tanta constância, né? E não faz, né? A gente passa a não fazer mais as coisas para Deus com ousadia, né? Aquela ousadia que outrora eu e você tinha de pregar a palavra, de ajudar, né, na obra do Senhor, e a gente vai deixando, né, a nossa fé se esfriando, o inimigo lançando setas, né? Porque aqui vai falar, né, sobre os inimigos. Quem é esses inimigos na nossa vida? A gente que é servo e serva do Senhor. É o inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas, ele é invisível aos nossos olhos, mas o Senhor permite nós sentirmos, né? O Senhor permite eu e você sentir a fúria dele a todo momento. O Senhor permite isso para que a gente fique atento, fique em vigilância, né? O inimigo usa pessoas. Ele usa, o inimigo tem poder de entrar na mente daquele que dá brecha, que dá legalidade para ele entrar, ele entra mesmo, né? Coloca, né? Dúvida, coloca dúvida, faz a gente questionar, será que eu mereço mesmo ser usado por Deus? Eu sou pequeno demais, né? Então aí a nossa fé vai se esfriando. Talvez, né, a área da nossa vida que precisa ser reconstruída pode ser, né, o seu casamento. Talvez eu esteja falando nesse momento, você que é casado, casada, né? Seu casamento está aí, né, por um fio. Só você e Deus sabe como que tá. Talvez para todos estejam bem, mas dentro de casa só, né, o casal e Deus sabe como é que tá a vida conjugal, né? Talvez seja na área da família, né? Talvez seus filhos estejam ali desviados do caminho do Senhor, talvez esteja em algum vício, né? E você está ali com a sua fé abatida, né? E que a gente venha, né, pensar nisso hoje. Venha ser de reflexão para a minha vida e para a sua também. Qual área da nossa vida precisa ser reconstruída? O Senhor nos pergunta hoje, qual área
que a gente precisa reconstruir, né? E como a gente vai reconstruir essa área, irmãos? Como eu e você conseguimos reconstruir? Sabemos que reconstruir não é fácil, talvez seja mais difícil do que quando a gente constrói, né? O recomeço sempre é mais difícil, sempre é mais doloroso, não é fácil. E para eu e você reconstruir as áreas da nossa vida que está quebrada, que está em ruína, é preciso muita determinação, é preciso muito esforço, muita dedicação, né? Quando a gente lê esse texto de Neemias aqui, a gente compreende todo o esforço e dedicação de Neemias ali no projeto daquela reconstrução, daqueles muros de Jerusalém. E hoje em dia não é diferente. Não é diferente. Quando a gente vai aplicar essa mensagem na nossa vida, e decidimos, quando eu e você decide reconstruir, quando a gente fala, chega, eu não aceito mais a minha vida espiritual rasa, eu não aceito mais o meu casamento fracassado, eu não aceito mais isso, né? A minha área financeira, né? Não consigo nada. E o inimigo ele vai se levantar. Quando você e eu decidir se levantar, se posicionar, a gente tem que ficar esperto e vigilante, porque o inimigo vai vir com toda a fúria. O inimigo vai colocar pessoas, situações, para a gente sair do foco do Senhor. Né? E o Senhor hoje nos fala isso. Devemos ter determinação. Você quer que o Senhor reconstrói a sua vida? Tenha foco. Foca na sua vida com o Senhor. Não deixe nada tirar o seu foco. Não deixe. Não deixe brecha, né? O inimigo vai fazer de tudo para parar eu e você, para a gente desistir. Mas a gente só vai conseguir vencer, irmãos, quando a gente tirar as brechas. É as brechas. O que significa? Fechar as brechas. Fechar as brechas é sair do pecado, irmãos. Não tem como. Não tem como servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Tem pessoas que estão achando que pode pregar a palavra, pode, né, fazer o que for na casa do Senhor, e quando sair dali pintar e bordar. Não, não. A casa do Senhor não é bagunça. A casa dele é com ordem e decência. Só vai permanecer quem tiver em sinceridade, em concordância, em união. Então, fecha a brecha. Se você está deixando brecha para o inimigo entrar no seu casamento, fecha. Peça ao Senhor misericórdia, me ajuda, Senhor. Se você está deixando brecha, a gente tem que entender que brecha é o próprio pecado. Quando Deus fala, fecha as brechas. Devemos fechar a porta de entrada para o pecado entrar no nosso ministério. Talvez você está com o seu ministério aí parado, não cresce, mas é porque está deixando brecha. O inimigo está entrando. Onde tem brecha aberta, Deus pode até usar por um tempo, mas vai chegar uma determinada hora que o Senhor vai desmascarar. Ele tira as máscaras. Ninguém engana o nosso Deus. Ninguém consegue enganar por muito tempo. Não pensa que eu e você andando errado, servindo ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Deus está deixando, mas vai chegar uma hora que ele vai permitir o inimigo tocar na minha vida e na sua. Vai chegar uma hora que ele vai permitir algum vaso ser usado e revelar o seu pecado. Não pense que Deus não envergonha, ele envergonha sim. Devemos tomar muito cuidado. Talvez a brecha que você está deixando entrar seja o que você está fazendo. Você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Devemos ser servos do Senhor. Não é só perante os homens, na igreja onde todo mundo está vendo, na rua, é dentro de casa, entre quatro paredes também. Porque o Senhor, ele nos vê a todo momento. Né? E lá em Efésios 4:27, né, a palavra já diz, e não dê lugar ao diabo, não dê lugar, é fechar totalmente a brecha. Para quem é solteiro também, né, como eu sou solteira, é fechar as brechas. Fechar, se você acha, né? Se Deus, porque Deus, o próprio Espírito Santo, nos incomoda quando algo não agrada a Ele. Né? Sai fora. Não conversa mais com essa pessoa, estou dando exemplo, né, irmãos? Né? Não entra ali, que ali não, eu não estou. E a gente vai por teimosia.
O inimigo já entra aí, é brecha. Satanás aí precisa só de brecha. Se ele achar uma porta, só uma portinha de entrada, ele entra e não pede licença, irmãos. Ele faz arruaça na nossa vida. Ele não brinca. Ele não brinca. Satanás não pensa que ele está lá no mundo. Quem está no mundo já está fazendo a vontade dele. Não tem por que ele ficar lá perturbando. Ele vai perturbar a mim e você, que está tentando caminhar, que está tentando. Nós todos aqui estamos em busca da salvação, todos no mesmo propósito. Né? E o Senhor, o que Ele quer passar para mim, para você nessa tarde é isso: fecha as brechas, fecha a brecha, para o inimigo não entrar, para o seu ministério não ser envergonhado. Cuidado com as propostas que eu e você recebe, a gente deve ter cuidado, porque é a armadilha do inimigo. O inimigo, ele arma, ele vai armando. Uma coisa que eu aprendi com o próprio Espírito Santo de Deus, né? É usar estratégia para servir a Deus. Nós temos que ter, porque o inimigo também tem estratégia, ele é estrategista, né? Então, se eu e você ser focado e determinado, irmãos, nós vamos conseguir. Você vai conseguir o que você busca de Deus. Eu não sei, né, o que você tem buscado, mas devemos ter foco e determinação. O Senhor nos pede hoje, nessa tarde, é foco e determinação. E fechar as brechas para o inimigo não nos envergonhar, né? E aqui essa é a palavra, a mensagem que Deus, né, deixou no meu coração para eu estar passando para os irmãos hoje, pela misericórdia de Deus, né? O que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração, né? Se você não está sabendo vigiar, peça a Deus. O próprio Espírito Santo ensina a gente a ser vigilante. Ele ensina, né? Vamos ter cuidado, vamos fazer a obra, né, de Deus com ordem e decência, né? Para a gente não ter, né, o nosso ministério destruído, arruinado. Né? Neemias aqui, ele nos dá uma grande lição aqui nessa mensagem, né? Uma mensagem forte, né? Para a gente ficar focado somente naquilo que Deus chamou a gente para fazer, né, irmãos? E assim eu deixo essa palavra nesse dia, agradeço a rica oportunidade nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Bem.